Olá para vocês, claro que vocês sabem que eu sou o Padre Zé Renato, fui convidado pela Pastoral da Comunicação para dar uma palavrinha sobre o nosso aniversário de criação da região episcopal Brasilândia, que acontece no dia 18 de junho próximo, ela que foi criada no dia 18 de junho de 1989. E por que eu? Porque eu sou um padre, posso dizer, com DNA região episcopal Brasilândia. Não só no meu período de formação no seminário, eu já estava para as bandas de cá do Rio Tietê, como toda a minha vida de padre foi dentro dessa região. E assim que fiquei padre em abril de 89, fui convidado por D. Angélico, nosso primeiro bispo aqui da região episcopal, para assumir a coordenação de pastoral desta região que havia sido criada recentemente. Então, tenha um pouquinho de paciência, vou conversar um pouco com vocês a respeito da bonita história desta região. Primeiro, é preciso que a gente situe a criação da nossa região episcopal Brasilândia dentro de um cenário maior para entender por que somos assim, Temos esse jeitão de ser igreja, jeito bonito e jeito importante. Primeiro, o cenário da igreja na América Latina. Já lá pelos anos 79, 80, que acontece a Conferência Latino-Americana dos Bispos em Puebla. Como região Lapa, e nós éramos região episcopal Lapa, nós participamos de todo o processo, padres, leigos, religiosas, de elaboração desta conferência nas consultas, daquilo que foi organizado para que o povo de Deus, como bem definiu o Concílio Vaticano II, pudesse participar. A gente não pode esquecer que os dois grandes compromissos desta Assembleia foram solenemente proclamados, mas a partir também de uma prática que legitimava estes dois grandes compromissos pastorais: a opção evangélica pelos pobres e a opção evangélica pelos jovens. E o método consagrado pela caminhada dessa igreja na América Latina, igreja de comunhão e participação. Hoje a gente fala tanto de sinodalidade, o caminho que se faz juntos. A igreja de Puebla, de quem nós somos herdeiros, é uma igreja que prioriza, a exemplo da Santíssima Trindade, a comunhão e a participação. E o método para isso veio julgar, agir, e depois a juventude acrescentou o celebrar. Nesse sentido, a gente quer lembrar do tempo muito fecundo que na arquidiocese como um todo, sob o comando do grande profeta e pastor que foi Paulo Evaristo, se vivia naquele tempo. As grandes semanas sociais brasileiras, as semanas sociais da arquidiocese, que tratavam dos grandes problemas do país e especialmente da grande metrópole. É inesquecível a catedral cheia de gente, ouvindo na parte da noite o povo que vinha para as grandes discussões temáticas da Igreja de São Paulo, para ouvir pessoas como Dom Helder Câmara, especialistas da teologia, especialistas dos problemas da cidade. E na parte da manhã, a reunião mais específica para agentes de pastoral, fossem eles padres, religiosos, leigos, que estavam nas coordenações, na condução dos trabalhos pastorais. Não podemos esquecer das grandes celebrações litúrgicas que nós vivíamos na catedral. A catedral como símbolo maior da arquidiocese de São Paulo. Eu, assim que cheguei a São Paulo, participei e fiquei assim realmente perplexo com uma celebração para colher os ossos do Frei Tito, e também que suicidou lá na França, e do Alexandre Vanucchi, que a ditadura militar naquela época, perseguindo os estudantes, também dizimou. Então eram celebrações muito ligadas, muito comprometidas, como inspira Puebla, a fé e a vida, e que mostravam os compromissos de uma igreja com o Cristo sofredor, os famosos rostos do Cristo sofredor. E uma das marcas deste cenário era
priorizar da periferia para o centro, que era a realidade da igreja de São Paulo, da igreja da metrópole. E nós não podemos deixar de mencionar, isso tem a ver já com o cenário interno da nossa arquidiocese, as grandes assembleias pastorais da arquidiocese. Se éramos uma igreja, e éramos, marcada por gestos como a venda do Palácio Episcopal que Dom Paulo realizou para investir nas periferias, em centros comunitários, em templos, enfim, para reunir o povo de Deus e organizar, também a partir destas comunidades um processo que levasse à transformação, à melhoria da vida das pessoas, à garantia de cidadania e de vida plena. Olha, nós éramos uma arquidiocese marcada pela periferia, toda a Zona Sul, toda a Zona Leste, até a divisa com Santo André, e aí merece destaque a região de São Mateus, que tinha um núcleo pastoral muito importante, com grandes nomes, entre eles hoje o bispo Dom Pedro Luiz de Mogi. Mas ali nós tivemos, na Zona Leste, muita gente importante que deixaram sua marca, padres, religiosas, leigos que se destacaram. Nós tínhamos a Zona Noroeste, a região Lapa, a Zona Oeste, é dizer, qualquer especialista social estava de olho nos resultados das assembleias pastorais da Arquidiocese de São Paulo, porque era a voz da periferia. Não me esqueço também de um slide feito com assessoria da equipe do nosso maior pedagogo, Paulo Freire, que tratava da realidade das periferias, a reflexão que levasse a uma tomada de posição, claro, pastoral, mas sociotransformadora, como pedia e ensinava, estimulava a igreja com toda a sua multidão de mártires, etc., para que a situação dos pobres fosse mudada naquilo que a gente poderia oferecer. Ora, é só pegar os jornais, no arquivo dos jornais do São Paulo e ver a luta pela terra, a luta por teto na cidade, a luta pela saúde. Se éramos uma igreja que era a voz da periferia, isso devia estar presente por uma questão de fidelidade bíblica, Então esses especialistas estavam lá, ouvindo o povo de Deus, organizados nas suas regiões episcopais, tendo à frente bispos realmente com cheiro de povo, tendo à frente Dom Paulo Evaristo, que nos ensinou a trilhar um caminho de esperança no meio das crises, grandes crises, e sempre avançando, Também outro gesto bonito dessa época foi o lançamento do livro Brasil Nunca Mais, feito de forma ecumênica e que marcava cada vez mais posição a respeito da presença da igreja na defesa dos direitos humanos, da justiça e dos pobres. No cenário interno, a gente estava num processo de discussão sobre a pastoral urbana, com toda essa caminhada bonita da igreja. E isso vai revelar um pouco das tensões nossas com Roma, que aconteceu quando Papa João Paulo II estava à frente. Para Dom Paulo, muito envolvido, afinal também era um pastor, um profeta, mas um grande intelectual, nas discussões da presença da igreja nas grandes cidades. Eu, como coordenador de pastoral, durante 8 anos, acompanhei de perto, junto do Colégio Episcopal da Arquidiocese de São Paulo. E que colégio, minha gente! Estas discussões, Dom Paulo trazendo experiências do México, da Espanha, e o que foi proposto e que Roma não aceitou, e aí isso é importante para entender a nossa divisão, foi o seguinte: um plano pastoral único, é óbvio, regiões autônomas, afinal é uma arquidiocese só, canonicamente não dá para separar, mas com autonomia sim, e descentralizadas, mas unidas, afinal é uma igreja só, e isso parece que não foi muito bem compreendido. Agora imagina uma cidade como a nossa, a gente se organizar como uma igreja pequena, particular, em que um único bispo é capaz de atender todas as necessidades de lá. Um único plano pastoral
único projeto de formação dos futuros padres, e tivemos uma experiência muito positiva aqui em São Paulo. Eu também sou testemunha desta época, inclusive no seminário da Freguesia do Dom nós recebemos a visita do cardeal Hoffner, visitador da Santa Sé, para ver como é que era essa formação, né? Na filosofia, mas as casas de teologia eram casas menores, mas com um projeto só de seminário da formação, e era uma formação que levava à personalização dos futuros padres. Uma formação que realmente comprometia padres com a realidade. Eu me lembro que no seminário da Freguesia do Dom, e não na casa de teologia que era mais gente, nós vivemos experiências maravilhosas. Aqui o meu abraço, meu respeito ao padre Celso, né, que está lá no Paris. O primeiro encontro do CIMI foi dentro, nacional do CIMI aqui em São Paulo, foi dentro do Seminário Santo Curadás. Era um ambiente de estímulo e de gestos e de compromisso, de solidariedade latino-americana. Muitas atividades, discussões, gestos foram pensados lá. E outra coisa muito importante, a CPT, quando ajudou a organizar a primeira marcha dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, que vinha do interior para cá, a CPT envolveu a arquidiocese, que foi muito acolhedora com esta marcha, e o pessoal do Movimento Sem Terra, eles foram comer no seminário. Então, essa proximidade de estudantes, de seminaristas, com as grandes lutas do povo, com as causas emergenciais da vida do povo, isso foi uma marca também nestes tempos, né? Onde as comunidades eclesiais de base também nasciam. Bom, esse era o ambiente interno. E essa discussão sobre pastoral urbana, como eu disse, ela não foi acolhida, essa proposta da Igreja de São Paulo, que Dom Paulo levou depois de muitos estudos, de muita reflexão por Roma. E aí nós tivemos a divisão da Arquidiocese de São Paulo. Vocês sabem que aí saíram muitas dioceses: Santo Amaro, Campo Limpo, Osasco, né? Enfim, e a região episcopal Lapa foi dividida ao meio, é onde que nasce a Brasilândia. Então, a região episcopal Brasilândia, nossa querida Brasilândia, ela nasce de um parto muito doloroso, pela caminhada que nós tínhamos, né? De um parto doloroso no sentido duplo. Primeiro, pela divisão da arquidiocese. Nós éramos um corpo. E havia um afeto, havia uma comunhão, cujo exemplo vinha de cima, da convivência do Colégio Episcopal de Dom Paulo, da maneira como estes bispos se comportavam, se relacionavam. Isso refletiam. E olha que colégio, né? 2 deles foram secretários da CNBB. O outro foi Dom Luciano, um santo, né? Unânime, há uma unanimidade. Dom Luciano, presidente da CNBB. Dom Angélico, o profeta que mais entendia dos presbitérios do Brasil inteiro, porque foi o bispo que mais pregou retiros para os padres do Brasil. E quando na CNBB estes cargos dos bispos mais votados, né, com a CEP, acontecia, Dom Angélico por 2 vezes foi eleito para um ministério, para a comissão de ministérios já direcionado. Não, ele foi eleito nem era para ser o bispo dos operários, como era no estado de São Paulo, era para cuidar da vida e ministério dos presbíteros. Você tinha Dom Celso, o grande pensador da pastoral da CNBB no Brasil, né? Você tinha aqui em São Paulo Dom Fernandinho, todo discreto, lá em Campo Limpo, com a animação das comunidades de base da arquidiocese. Enfim, você tinha Dom Joel, liturgista. Era um grupo muito heterogêneo, mas quem teve a felicidade de conviver com este colégio sabe da riqueza que era tudo isso. Então, de cima para baixo, de baixo para cima, havia um laço de comunhão, de cuidado e o foco: os pobres, o direito dos pobres, a periferia precisa de voz e como servi-los, né? Cada tempo com a sua marca, a sua beleza, os seus desafios. Então havia também, claro, Dom Paulo com carisma, essa admiração por ele, admiração recíproca, mútua. Havia uma relação de confiança, e isso transpirava, e mesmo da relação do povo com seus pastores, de bem-querer, de espontaneidade, enfim, de comunhão fraterna, né? Pois é,
Então, com essa divisão, né, da divisão da arquidiocese e da região episcopal Lapa, nasceu a região episcopal Brasilândia. Em 89, ela surge numa grande assembleia do povo de Deus, grande e bela. Se por um lado estávamos sofrendo, não podemos deixar de reconhecer que a presença curativa do anjo no sentido bíblico mesmo, do bispo, e anjo no sentido daquele que restaura, que recupera, do anjo que traz perfume angélico, foi muito importante, anunciando que Deus é amor e colocou na nossa cabeça que quem não reza vira bicho, que quem não trabalha vira bicho e preguiça. Por sugestão do próprio Dom Angélico, nós fizemos uma assembleia, primeiro com dois objetivos: para acolher o novo bispo e também que era ele próprio, e veio acompanhado de uma caravana grande lá de São Miguel, acho que 2 ou 3 ônibus, o que mostra... A gente conhecia Dom Angélico de fama, quem não conhecia o profeta Angélico? Mas assim, outra foi a convivência. E a presença destes leigos, padres que vieram na nossa assembleia participar, era uma demonstração de carinho, de apoio para o nosso bispo. Nesta assembleia, nós escolhemos o nome para a nova região. Havia muitas indicações. Nós tivemos que redefinir os setores, né? Tudo isso a gente participou na condição de coordenador de pastoral, e uma assembleia colorida. Eu pertenci ao setor São José Operário, a cor era vermelha. Aqui no setor Nova Esperança, que hoje é Dom Paulo Evaristo, era a cor verde. A freguesia do Ó era a cor amarela. Lá o setor Perus era a cor laranja. Quem vê as fotos dessa época vai ver a beleza da participação do povo de Deus e o colorido desta assembleia, um grande mosaico que mostrava a região Brasilândia. Dos nomes que mais apareceram, isso tudo num processo muito grande para serem votados, estava 2 nomes no final. O nome Nossa Senhora do Ó, que levava em consideração o aspecto histórico da região, da importância da região, da freguesia do Ó para a nossa banda, né? Se bem que como bairro ficava mais localizado aqui, porque a região episcopal Brasilândia está do lado de cá do Tietê, né? Da Anhanguera até a Serra da Cantareira, menos o bairro de Pirituba, todo mundo sabe disso. E tinha o nome Brasilândia, do bairro Brasilândia, mas não porque era simplesmente o bairro Brasilândia, que na época muito marcado por alguns problemas que se destacavam: a violência e também a questão da saúde mental. Mas Brasilândia, assim como a Anhanguera, assim como Taipas, assim como Perus, trazia problemas de habitação, da luta pela terra, da luta pelo teto, do desemprego. Então, Brasilândia, o nome do bairro, que hoje dá nome à região episcopal, ela reunia mais do que características culturais de um único lugar. Mas o nome Brasilândia, ele até foi votado e ganhou numa disputa acirradíssima. Foi muito interessante e bonito, mas respeitosa. Não tivemos dissabores, divisões, rachas, porque o argumento era muito forte. Brasilândia associado ao nome Nazaré da Galileia, de onde o Cristo veio, na região marginalizada. Os problemas do bairro da Brasilândia, na realidade, estavam também explícitos nos outros bairros, nos outros morros de toda a região episcopal que nascia. Não teve jeito, né? Então, se antes éramos, até que fôssemos batizados, uma espécie de região Benjamim da dor, virou a região Brasilândia, de onde pode vir coisa boa, de onde pode vir a salvação. Por isso que este nome tem uma justificativa teológica muito importante e que permanece. Com a escolha deste nome, a gente quis afirmar, sim, das periferias da região noroeste, né, nós temos algo a oferecer, né? Coisa simples, feita por gente simples, que provocam mudanças maravilhosas. Bom, como é que a gente se organizou a partir daí?
Claro que tínhamos que começamos do zero. Aí precisava realmente de um bispo que fosse capaz de reunir forças, que tivesse carisma, e como Deus não faz nada por acaso, botou as pessoas certas nos lugares certos, né? A Angélica é uma dessas pessoas. Tivemos que organizar o Conselho Regional de Pastoral. Presença significativa em algumas pastorais, de um grande grupo de leigos e leigas da paróquia de Cruz das Almas, enfim, lá de Perus, né? E assim a gente foi se organizando. E nos reunimos uma vez por mês, claro, sob a coordenação do bispo, sempre presente, dos coordenadores de setor, dos coordenadores dos setores, coordenadores de pastorais, assim por diante. Mas também nós tínhamos uma equipe executiva muito ágil, que estava sob a coordenação do coordenador de pastoral. Eu era o coordenador de pastoral, fiquei durante 8 anos, não falo que isso dependia de mim, mas era uma equipe muito eficiente. Nós tínhamos 2 seminaristas que eram secretários e que todos os dias da semana iam para a Cúria para agilizar o que da parte do Conselho de Pastoral, da Assembleia Pastoral, o que da Arquidiocese nós tínhamos. E além destes seminaristas, uma vez por semana, as secretárias de setor, dos setores, se reuniam conosco para produzir o que era necessário. Produzimos muito. Pastoral é dinâmica, a gente não pode ficar, né? Tem uma reunião de vez em quando. Então, esta equipe executiva tornou ágil, né? Com pessoas tão boas, escolhidas a dedos pelos setores. E a gente não pode esquecer que a região episcopal Brasilândia, não obstante sendo uma das regiões mais pobres da Arquidiocese, se não a mais pobre, a gente sabe que claro que na Zona Leste tem bairros cuja realidade são semelhantes aos nossos, mas a região Brasilândia como um todo é uma região empobrecida. Mas foi a primeira região, né, que também informatizou os setores. Então, as nossas secretarias setoriais e paróquias, elas tinham computação, comunicação rápida, nós nos reunimos, era tudo muito ágil. E havia um clima muito gostoso. Até me emocionou. Então, porque a gente sentia a força, né? A força do Espírito de Deus, as decisões das coordenações de pastorais, dos setores, era tudo muito especial, muito bonito. Agora, quais foram então os grandes momentos no ano da região episcopal Brasilândia? Já estou acabando, viu, gente? Tem só um pouquinho mais de paciência. Nós tínhamos alguns eventos que aos poucos na nossa caminhada, e aqui eu não estou obedecendo muito a ordem cronológica porque seria muito tempo, alguns momentos que foram se destacando. Claro que o primeiro lugar a Assembleia Pastoral, que acontecia todo ano, seja para decidir coisas, né? Mas isso não era todo ano, uma Assembleia para mudar prioridades todos os anos, isso seria irresponsabilidade. Mas também para acompanhamento do que foi decidido, assembleias de celebração, conforme a realidade exigia. Como disse, além da realidade da própria região episcopal Brasilândia, vinham as exigências da Arquidiocese, da Igreja no Brasil, né, na América Latina. Então, a Assembleia Pastoral grande, primeiro momento. Outro grande momento era a abertura das campanhas da fraternidade. Cada ano com o seu tema específico, isso era celebrado de modo muito comprometido e assim por diante. Um momento muito especial que vem da herança, né, da caminhada das comunidades da região Lapa, mas que nós levamos aí a um nível maior de participação, de visibilidade, o mutirão bíblico, no mês da Bíblia, no mês da Palavra de Deus, com 2 partes. A reflexão nos grupos de rua, nas comunidades, do tema da Bíblia proposto em nível nacional e a grande celebração no último domingo do mês da Bíblia. Era uma beleza. Os setores mostrando sua criatividade, os setores mostrando a sua vitalidade e o compromisso com aquele ano, né? Outra coisa muito importante que vem da herança de Puebla, o Dia da Mulher, no dia 8 de março, as mulheres, elas se organizaram inclusive de modo ecumênico, né, da equipe que estruturou a pastoral no começo. Claro que a maioria era católica, mas como a gente não se lembrar da pastora Bárbara Mosley, né, que atuou aqui
na paróquia de Vila Souza, mas ela dava cursos de saúde e sobre a mulher nos vários setores da região. Bárbara Mosley, uma grande amiga, uma grande pastora, com religiosas também, como esquecer de Irmã Brígida, como esquecer com a catequese, com a formação dos leigos, grandes e santas mulheres que na nossa região continua por aí. Na pastoral, ainda na pastoral familiar, na pastoral da mulher, mas também vocacional, a Dona Marili, né? Foram pessoas, mulheres que fizeram a diferença. A Fátima de Orlando, Ornella, e a Fátima com a experiência dos projetos sociais de Cáritas, um tempo de fecundidade, um tempo em que causas assim importantes eram assumidas por todos. Além do Dia das Mulheres, algumas coisas foram criando corpo e mexiam com a região. As caminhadas pela paz e contra a violência. Fizemos isso durante 7 anos, unindo os extremos da nossa região. De acordo com o tema mais exigente do ano, saímos com representantes de todas as paróquias, descendo o morro, subindo o morro. Olha, acho que a mais distante foi da freguesia a Perus, né, que a gente foi andando. E a gente se fazia presente na história da cidade. E é claro que isso contribuiu para conquistas de mais direitos, a presença nos conselhos tutelares dos nossos representantes e também para inibir a violência, né? Me lembro de uma parceria muito importante com o Padre Jaime, lá do Jardim Ângela. Nós nos fazíamos presentes aqui e lá, né, quando destas manifestações. O grande Padre Jaime da Sociedade de São Patrício, que esse ano deixa a Arquidiocese de São Paulo, mais do que a Arquidiocese, que é tudo uma coisa só, a Diocese do Campo Limpo, né? Outro momento muito forte, as romarias a pé de São Paulo Aparecida para o Grito dos Excluídos. Não era simplesmente uma romaria. E isso ganhou uma força dentro do Regional Sul 1, quando que da última vez que fizemos a romaria a pé, e nós da equipe decidimos não fazê-la mais, pelos riscos que isso significava, pela nossa experiência de organização nesses 7 anos, o próprio responsável do regional, que era o Dom Nelson Vestrup, o bispo de Santo André, falou: mas isso não podia acabar, né? Na realidade, esta romaria que nasceu na Brasilândia, lá pelo 3º, 4º ano, ganhou o reforço de agente de pastoral de Santo André, Diocese de Santo André. Ela virou um marco no 7 de setembro. E os nossos embates com a concessionária Nova Dutra davam uma visibilidade muito grande. E aí os problemas que o Grito dos Excluídos queria destacar, nós conseguimos projetar em nível nacional no Brasil. Mas uníamos todas as dioceses, né? São Paulo, Guarulhos, Taubaté, todas as dioceses, Mogi das Cruzes, Santo André, todas as dioceses da Dutra até Aparecida. Momentos importantes, a Brasilândia dando a sua contribuição. Enfim, agora, para terminar, só gostaria de lembrar de uma das nossas últimas assembleias, e que inclusive também acho que foi meu último ano como coordenador de pastoral. Depois de um processo muito grande de avaliação da caminhada das comunidades aqui na região, a gente queria definir um pouco o nosso rosto. Como é que deviam ser as comunidades, comunidades paroquiais, as próprias comunidades mães, sedes de paróquias. Como é que devia ser o posto da igreja da Brasilândia? Essa assembleia aconteceu lá no Maracanã, na igreja de Santos Apóstolos, na igreja de Zinco. E lá, eu acho que nessa perspectiva de comunhão e participação, de sinodalidade, estas características elas permanecem como um grande desafio para nós da querida região episcopal Brasilândia. Nós definimos que as comunidades da região Brasilândia deviam ser acolhedoras. Nós definimos que as nossas comunidades deviam ser comunidades servidoras, claramente cada uma delas com um compromisso de serviço à vida e aos pobres. Que deviam ser comunidades alegres. Olha que o Papa Francisco nem dizia ainda, nem existia ainda, falando que o cristão só pode ser alegre porque cristão com cara de vinagre não é cristão de verdade. Comunidades alegres. Comunidades que se comunicam, que rompem com o isolamento, que estão muito integradas, muito articuladas, mas comunidades que não se fecham, comunidades missionárias e, enfim, comunidades transformadoras.
acolhedoras, servidoras, alegres, comunicativas, missionárias, transformadoras. Nós gostávamos muito de cantar uma música que ficou o nosso hino, também o dedo de Dom Angélico, né? Sândalo que perfuma. Era aquela música, virá o dia que todo mundo se lembra. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Como gostávamos de cantar em nossos encontros, em nossas assembleias, o que de esperança isto suscita. E tínhamos sempre na imagem de Nossa Senhora Aparecida, da cor, né, do povo, na sua maioria Brasilândia, povo negro, povo pobre, mestiço, a nossa identificação, daqueles onde o Senhor faz maravilhas, onde o Senhor mostra a eleição para um tempo novo de paz, de justiça, para um tempo de igreja, povo de Deus. Só podemos agradecer a Deus que tira do sofrimento vida, beleza, esperança e faz o seu povo caminhar, né? Sofrimento que Ele não causou, mas que faz a gente crescer e faz a gente fazer disso memória para ter forças renovadas para enfrentar os desafios presentes aqui da nossa igreja e da nossa pastoral nos nossos dias. Parabéns, Brasilândia. Parabéns. É um privilégio ser parte da igreja, ser parte do povo de Deus da região episcopal Brasilândia, da Arquidiocese de São Paulo.